de hoje é por que tentar levar a sua vida sozinho? Por quê? O tema do ano, terminei família porque a gente só deu uma pausa. O tema do ano é enfrentando e vencendo as lutas da vida. Enfrentando e vencendo. Nós já estamos em setembro, não sei se você acredita nisso, você imagina que nós já estamos em setembro, e passou de um jeito, passou tão rápido, não é? E eu ouço as pessoas dizerem assim: pastor, esse ano parece que passou mais rápido do que o ano passado, o que está acontecendo? Então parece que a tendência cada vez é passar e passar e passar e passar mais rápido, não é isso? Eu não sei, o ano passado eu falei que era rápido, esse ano eu acho que está muito mais rápido ainda. O que está acontecendo, né? A vida é louca cada vez mais. Mas aí no início do ano nós fazemos planos. Eu fiz planos, você fez planos, né? Não fez? A gente ora, Deus, tem até aquela passagem de ano, a gente repensa a vida de como a gente fez do ano passado, né? No finalzinho de dezembro, no outro dia, quero entrar em 2019, eu quero que seja diferente. Eu tenho certeza que você fez planos, inclusive orou sobre eles, né? Planos que você entendia assim: eu preciso disso para a minha vida neste ano, então eu vou orar a Deus e vou lutar por isso. Porém eu imagino que nenhum de vocês fez plano para aquelas coisas que não dariam certo. Concorda comigo? Verdade? Eu fiz plano para as coisas que eu esperei que dessem certo. Mas você fez planos também para aquelas coisas que não iam dar certo? E o que você faria? Qual era o plano B para isso? Né? E é muito sério. Então, várias coisas do que eu sonhei, várias coisas que eu planejei no início do ano, algumas deram certo. Mas 9 meses depois eu descobri que, claro, eu estou no dia a dia lutando com isso, descubro que eu não consegui tudo que eu queria, tudo que eu planejei. Os planos eram bons, mas não aconteceram. Se você para um pouquinho para pensar, quais foram as coisas que você planejou, que você já conseguiu, mas quais as coisas você não conseguiu? Que planos? Eu espero que os seus planos fossem os melhores, com orientação de Deus, pensando melhor na sua vida espiritual, também na sua família, né? Pensando na eternidade. Mas que coisas não aconteceram? O que houve? Viver, a gente chega à conclusão que viver a vida implica em termos que lutar todos os dias com as nossas forças, com todas as forças, na verdade, para que as coisas aconteçam. Nada vai cair no seu colo e no meu colo, mesmo que eu seja um cristão, né? Buscando a Deus, eu preciso sempre lutar. E mesmo depois de tantos esforços, algumas coisas não vão acontecer. Só Deus sabe por quê. Você fez de tudo, deu o seu melhor, ou não conseguiu, ou algumas coisas aconteceram e talvez você não consiga ainda. Então o que é preciso e exige de você é paciência e determinação. Porque normalmente a gente, eu ouço assim: eu estou querendo chutar o pau da barraca, deixa o troço cair, deixa desabar. Não é isso que as pessoas fazem. Paciência a gente precisa para ter força para saber esperar, né? A gente precisa saber esperar. A gente não pode desistir. Determinação é coragem. Ali é força para esperar e a coragem para continuar. Coragem para continuar em frente. Não desistir. Leia comigo esse texto de Isaías 63, de 7 a 9, para você encontrar força, para você encontrar encorajamento de Deus para suas batalhas, para suas lutas e vencê-las no nome dele. Diz assim: eu vou, Isaías está dizendo, eu vou anunciar os atos de bondade de Deus, eu vou louvar o Senhor por tudo de bom que Ele nos fez, pelo seu grande amor, pelo povo de Israel, e Ele mostrou esse grande amor perdoando os israelitas e sendo bondoso com eles várias e várias vezes. Ele dizia, Deus dizendo: eles são meus, o meu próprio povo. Desta vez, eles não vão mentir para mim. O que você entende aqui? Por isso ele passou a ser o Salvador de Israel. Quando Israel sofria, ele sofria também. E ele mesmo pessoalmente o salvou, cheio de amor e de compaixão. Ele libertou, guiou e levou nos braços o povo de Israel através dos anos. Interessante que eu quero que você acompanhe nessa introdução, que Deus escolheu homens e mulheres ao longo da história da humanidade. Ele convidou pessoas para andarem com Ele,
Você pode ver que Jesus depois faz esse convite: vem e segue-me. E Deus fez esse convite às pessoas. Alguns responderam, outros não. Mas interessante que ele escolheu um povo para que esse povo levasse o seu nome, para que esse povo fosse chamado de povo meu, povo de Deus, povo daquele Deus, do Deus que é verdadeiro, do que existe, do Deus que é criador de tudo. Ele escolheu um povo, e ele caminhou ao longo da história com esse povo, e esse povo era para manifestar o nome de Deus e a glória de Deus por toda a história. Então ele chega a ponto de dizer assim: esse é o meu povo, ele chama de o meu tesouro particular. Outro momento ele diz assim: menina dos meus olhos. É assim que Deus fala, é assim que ele trata o seu povo de Israel, e nós, o Israel de Deus hoje, no futuro, a sua igreja. Mas o que me chama a atenção é que ele não escondeu, e é isso que você percebe, ele não escondeu nada na vida dessas pessoas, porque se ele colocasse, algumas vezes você não fica indignado, Deus chamar um homem segundo o meu coração, e o cara faz o maior estrago na vida de uma família. Ele fez um estrago por ser rei na vida de alguém, né? Você lembra a história? Ele mandou matar o cara que ele dormiu com a mulher dele. Aí depois lá na frente Deus fala: o cara segundo o meu coração. Aí você fala: mas espera lá, por que Deus não escondeu isso? Deus foi claro sobre tudo. Tudo está registrado: vitórias dessas pessoas, pecado dessas pessoas, incredulidade, resistência, erro, a humanidade deles, os seus acertos e a sua fé. Abraão é chamado de o pai da fé, o amigo de Deus. Então, se nós queremos conhecer a Deus, ele escolhe um povo, e esse povo caminha ao longo da história, e isso está registrado na sua palavra, a Bíblia, para que, do jeito que ele se relacionou com esse povo, ele quer mostrar para você e para mim quem ele é. É para revelar o seu nome, é para revelar a sua glória, é para revelar o seu amor, revelar a sua graça, é para revelar o seu projeto. Por isso ele então escolhe esse povo caminha. E quando você e eu olhamos para a Bíblia, se você não entende tudo, você precisa entender uma coisa, pelo menos fica claro: Deus está querendo se revelar, Deus quer mostrar quem ele é, mas também ele não esconde quem você é, quem eu sou. E ele trata com isso, com a sua humanidade, com as suas e as minhas imperfeições. É assim que ele nos aceita. Quando ele te chamou, ele já sabia quem era você. Quando ele escolheu você, ele sabia onde ia dar, ele já sabia tudo o que ia acontecer, mas mesmo assim ele te chamou, e ele te ama. E eu espero que nesta manhã você entenda por que é que você não precisa levar a sua vida sozinho, seja cristão ou não cristão. Porque por mais que você ache que o fato de ser salvo por Jesus, uma grande maioria das vezes a gente se encontra tentando dirigir a nossa vida sem buscar a orientação e a presença dele. Vamos ver algumas coisas que eu quero que fique marcado no seu coração, como ficaram no meu. Como é que Deus se revela? Primeiramente, Deus se revela como um Deus que não desiste de você. Amém? Só que você vai ler assim comigo: um Deus que não desiste de mim. Vamos lá? Um Deus que não desiste de mim. Quantas pessoas, por não conhecerem a Deus verdadeiramente, têm se frustrado na sua vida espiritual, porque sabem que tem falhas, que tem lutas, e algumas não conseguem, e parece que acham que Deus se esqueceu, que Deus não está ouvindo, e que, eu errei tanto, eu já fiz tanto, que eu acho que Deus está com o saco cheio de me ouvir, de falar comigo, eu não vou falar mais. Quantas pessoas pensam dessa forma? Porque nós estamos acostumados com pessoas que desistem da gente, pessoas que passam a nos ignorar e deixar de lado quando as coisas não acontecem do jeito que elas querem. Mas olha o que diz o versículo, leia comigo agora, eu quero ouvir a sua voz bem forte. Ele, que é Deus, ele mostrou esse grande amor, perdoando os israelitas e sendo bondoso com eles várias e várias vezes. O povo de Deus, os israelitas, é um povo rebelde, ingrato, né? Algumas vezes eu penso que eles são piores que eu, já cheguei a acreditar nisso. Ele percebe que a gente está no mesmo caminho, né? Em Hebreus de 3, 7 a 8, não está lá, mas diz que o escritor, possivelmente seja Paulo, diz que ele está dizendo assim: olha, não sejam como foi o povo de Israel, chamando o povo hoje, o novo Israel, não sejam teimosos como foram os seus antepassados, porque eles provocaram a Deus. Tem um dia chamado o dia da provocação.
Você tem dia da ceia, tem dia de Páscoa, você tem dia de tudo, mas tem o dia da provocação, né? Tem o dia da provocação. E o que eles fizeram foi desafiar a Deus, foi colocar Deus à prova. E ele diz assim: colocaram Deus à prova depois de 40 anos. Mas imagina você, um exército de 600 homens, 1000 homens, diante do mar, e Deus só disse: Moisés, de exército tudo atrás e o mar na frente. E Moisés toca com esse cajado na água e as águas se abrem. Já tinha havido 10 pragas e já tinham visto tantas coisas, e agora o mar se abre. Então não é coisinha qualquer. Agora eles estão com sede. O Senhor trouxe para a gente morrer aqui. Moisés, toca, põe aí essa folha nessa água, e as águas amargas se tornam águas próprias, e eles tomaram água. E você conhece a história. Então ele está dizendo: vocês viram tudo isso, não foi história, não foi alguém que contou para vocês. 40 anos experimentando o meu poder todos os dias, falando só do deserto, nem falando de outros lugares. Então ele diz assim: Deus poderia ter desistido desse povo, mas você vê assim, Deus perdoou, Deus foi bondoso e diz, vez após vez, por esse povo rebelde, e Deus não desistiu. Deus tinha todas as razões. O seu relacionamento então com um povo de dura cerviz, com um povo incrédulo, com um povo desobediente à vontade de Deus, e a sua paciência é que revelam quem é o nosso Deus. A paciência de Deus para um povo assim, tão rebelde, tão incrédulo, revela quem é o nosso Deus. E o texto está dizendo: Deus não trata você segundo os seus erros, está bem claro. Quando Deus não desiste, Deus não trata segundo os seus erros. É a palavra dele dizendo: Deus não guarda uma lista das suas falhas. Nós fazemos isso, Deus não faz. Ele te conhece, diz que Ele sabe tudo ao seu respeito. Quando você estava ainda sendo formado, Ele já conhecia, Ele viu você, e Ele escreveu tudo sobre a sua vida. Então não há nada que Ele não conheça. Ele sabe até antes do seu nascimento. Ele também diz que quando o pensamento ainda nem chegou à nossa mente, Ele já sabe o que nós estamos pensando. Deus sabe tudo. É isso. Então não há nada que você e eu possamos esconder. Puxa vida, eu chamei o Israel, mas eu me enganei. Eu pensei que Israel ia ser um pastor diferente, mas não, Deus já sabia o quanto eu ia pisar na bola com ele, o quanto eu ia errar. Quando Ele chamou você, Ele também sabia. Mas isso não é desculpa para a gente errar. O que Ele está dizendo é o seguinte: eu sei quem é você, e eu conheço você quando eu te chamei. Então é o seu grande amor, é a sua bondade que leva e que me perdoa, e que Deus que é paciente a ponto de aceitar você, de entender você, amar você, mesmo que você e eu não tenhamos nada de bom para oferecer. Romanos 2,4 diz assim, eu quero que você leia comigo. Vamos juntos? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? É a pergunta, aqui é Novo Testamento. Diz, você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. A paciência de Deus. Amém, irmãos? A paciência de Deus. Deus que entende você, que aceita você do jeito que é, está dizendo assim, não é que eu sou conivente com o seu pecado, eu já te conheço, mas eu sou paciente e amoroso, porque eu espero que você mude de vida. Deus é maravilhoso demais. Deixa eu perguntar a você, alguém já desistiu de você e você está decepcionado por isso? Tão duro, né? Você investe a sua vida, seja profissão, no negócio, ou na sociedade, num relacionamento, e no meio disto alguém diz, não quero mais, chega. Mas talvez pior que isso seja, você desistiu de você. Porque eu acho que o grande problema, quando eu disse que no início do ano nós fazemos planos, para mim, quando nós desistimos dos sonhos, dos planos, nós estamos desistindo da gente. Você entende? Quando você planejou no início do ano algumas coisas, não alcançou e resolveu desistir, você resolveu desistir de você. Isso é pior. Sabe o que Deus fala para você nesta manhã? Eu não desisti de você. Eu jamais vou desistir. Amém?
Você ouviu Deus dizendo isso para você? Eu não desisti de você. Amém? Então eu quero que você fale assim comigo: obrigado, Senhor, por me perdoar e não desistir de mim. Vamos ver uma outra coisa que esse texto revela. Segundo, revela um Deus que espera sempre o melhor de você. Tem gente que tem uma visão negativa da vida e das pessoas, basta você conversar com elas. Conhece pessoas assim? Você fala: por que eu fui perguntar se ela estava bem? Eu já sabia, não é? Eu já fiz esse teste, eu não consigo me livrar disso. Oi, como vai? Tudo bem? Por que eu perguntei? Não é? Eu já sei que não está bem, nunca vai ficar bem, né? Então tem gente que é assim. Pessoas que estão sempre esperando o pior da vida e o pior das pessoas. Isso é um outro problema. Tudo que eu vou fazer, não, eu já sabia que não ia dar. Aí chega alguém que você quer contar, fala assim: não acredito não, acho que essa pessoa aí, não sei não, hein. Você imagina ser um pastor desse jeito? Cada um de vocês que chegam, eu falei: acho que esse peão aí, não sei não. Né? Algumas vezes dá vontade mesmo de dizer para esse peão: acho que não tem jeito mesmo, nem Deus vai dar jeito, né? Mas a grande questão é o seguinte, que o que Deus está dizendo assim: eu espero sempre o melhor de você. E como isso é maravilhoso, saber que Deus é assim. E como é bom encontrar pessoas na vida, que mesmo que eles tenham todas as razões para desistirem da gente, que é o primeiro que eu disse, e de terem uma péssima visão da gente, essas pessoas arrumam graça em algum lugar para dizer: mas eu creio, eu acredito, eu espero, eu acredito que vai mudar. As pessoas que vivem assim são pessoas que estão amarguradas, frustradas, decepcionadas da vida e levando essa amargura para os outros. Veja o versículo 8, leia comigo. Ele dizia, Deus dizendo, ele dizia, vamos juntos? Ele dizia: eles são meus, o meu próprio povo, e desta vez eles não vão mentir para mim. Por isso ele passou a ser o Salvador de Israel. Se você entende como eu, quando ele diz: desta vez ele não vai mentir para mim, o que isso significa? Já mentiu um monte, né, Nelson? De novo ele vem com essa história. Parece que essa é a questão que um pai e mãe sofrem com alguém que está envolvido quimicamente, não é? Puxa, por que o filho escolheu dormir na rua do que dormir em casa? Por que o filho prefere se envolver em drogas desse jeito do que ter uma vida melhor, diferente, viver desse jeito? Por que isso? E uma das coisas que me chama a atenção, algumas vezes eu sou contra os exageros de alguns pais, né? Eles erram. Mas o que me chama a atenção, e acho que talvez essa é a hora que nós mais estamos mais próximos de Deus, porque você vê, parece que o pai não vai, o pai e a mãe vai o tempo todo, todo mundo vai dizer: abre os seus olhos, cara, veja só, não adianta. E está lá o pai: não, mas eu acho que dessa vez ele vai mudar, eu acho que ele vai deixar, é só mais uma vez, eu vou ajudar mais uma vez. Deus não é assim, porque Deus sabe todas as coisas, né? Mas o que eu estou dizendo é essa coisa de não desistir, sabe? Essa coisa de esperar: não, vai dar certo sim, vai mudar sim, eu creio sim. É isso que o texto está dizendo. Desta vez eles não vão mentir, mas eles já tinham mentido. Quantas vezes aconteceu? O que Deus está dizendo para mim assim: a despeito de todas as vezes que vocês mentiram para mim, que vocês falaram que iam fazer, Deus está dizendo assim: a despeito da mentira, de todas as vezes que vocês se comprometeram comigo, de todas as vezes que vocês prometeram diante do meu altar e não cumpriram, Ele está dizendo assim: eu acredito de novo no arrependimento de vocês. Eu acredito mais uma vez. Lamentações 3, 21 a 23, eu quero que você leia comigo. Diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, ao grande amor que não somos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade.
Se você olhar para ele, é Lamentações, é um caos, o caos de Jerusalém, o caos do povo de Israel. Cidade que tinha glória de rainha, ele diz agora é escrava, que tinha a glória de Deus, agora o lugar está o pior possível que você pode imaginar, nas famílias, nas casas, tinham perdido tudo, era um caos. Mas ele diz, eu prefiro olhar para aquilo que me dá esperança, o foco do meu coração é naquilo que renova a minha esperança. E onde estava a esperança? O texto dizendo, no grande amor de Deus, nas suas misericórdias. Ele diz, misericórdias sem fim. Ele entendeu que era por causa do amor de Deus que ele não era consumido. Não é por causa do que nós fazemos, não é por causa do que temos, nem é pelo que somos, mas é por aquilo que Deus é. Ele é um Deus de amor e misericórdia. Por isso eu e você não somos consumidos. Por isso Ele não trata você com as coisas que você faz. Quando Ele olha você e a mim, Ele olha através de Jesus. Misericórdia de Deus, que Ele diz assim, se renova a cada manhã. Quando diz renova a cada manhã, Ele está dizendo assim, o ontem foi ontem. O passado, o ontem fica no passado. Aí você fala, mas por que o senhor está dizendo? Eu sei disso, você sabe nada. Quantas pessoas trazem o passado todos os dias para a sua vida e transformam em presente, e ficam sem futuro, porque jogam o presente que Deus deu, que é o presente, por causa do passado, de coisas que não conseguiram resolver. Então Ele está dizendo assim, minha misericórdia deixa o passado, o ontem lá no seu lugar. Isso para mim é maravilhoso. Ele diz assim, eu deixo os seus erros e suas falhas no passado. Deus está dizendo assim, eu aposto tudo em você, eu espero o melhor de você hoje, eu espero o melhor de você sempre. É isso que Deus está dizendo, sempre. É isso que significa a misericórdia de Deus se renovar a cada manhã. Sabe, eu falo com toda a empolgação no meu coração sempre sobre Deus Pai. E eu espero que você creia nisso, que você acredite nisso, que você se relacione com Deus dessa forma. É o Pai que eu tenho procurado ser para os meus filhos, é o jeito que eu tenho tentado ser com os meus netos, é o jeito que eu tenho tentado ser com você, ser cada vez mais parecido com Jesus. Essa é a ideia aqui, um Deus que é um Deus de misericórdia, que espera sempre o melhor de todos. E eu sempre, quando olho para você, também estou esperando o melhor da sua vida. Deveria ser assim. Imagina o esposo olhando para a esposa, esperando o melhor dela. O pai olhando para o seu filho, esperando o melhor dele. Eu planejei, estou saindo por 15 dias agora em outubro. Meu pai deve estar me assistindo agora em Curitiba, pastor também. Eu planejei que eu vou passar uns dias com ele. Sei que já passamos a vida toda, mas eu planejei que eu vou passar uns dias com ele, porque percebe, é muito fácil a gente, filho, sempre ficar exigindo determinadas coisas. E eu descobri que, pera lá, por que eu estou exigindo tal e tal coisa dele? Que isso? Está ouvindo aí, né, pastor Vitalino? Eu quero ir lá para passar um tempo antes das férias, não, antes de onde eu vou descer, já dentro das férias, diferente. Vamos conversar um pouco. Eu queria falar muitas coisas para o Senhor e agradecer por tudo que Deus tem usado, da maneira que Deus tem usado o Senhor para a minha vida, por isso eu estou aqui. Sabe, imagina se nós vivêssemos a nossa vida assim, que o nosso coração fosse um coração, os meus filhos têm razão para reclamar de mim, tenho certeza disso, sempre vai haver, me esforço, mas sempre vai haver. E a ideia é exatamente essa aqui, de você e eu vivemos a nossa vida, que essa misericórdia de Deus que nos alcança, que Deus que nos olha desse jeito, Ele espera que você também olhe, e você, o seu redor seja abençoado dessa mesma forma, que as pessoas sejam impactadas e tocadas por esse amor seu, no seu coração em misericórdia, que espera o melhor sempre das pessoas. Ser pastor exige de mim esperar de você sempre o melhor. Mas errou, pisou na bola, fez, mas eu estou esperando sempre o melhor. Diga assim comigo: obrigado, Senhor, por meio das suas misericórdias sem fim, sempre apostar em mim e sempre esperar o melhor de mim. Amém, irmãos? Terceiro, como é que Deus se revela? Ele se revela, vamos juntos, como um Deus que sofre com você. Ou então fale comigo, um Deus que sofre comigo. Um Deus que sofre com a gente
é diferente de um Deus indiferente. Você entendeu isso? Um Deus que sofre com a gente é diferente de um Deus indiferente. É muito diferente de um Deus distante e autoritário que muitas pessoas conhecem e acreditam. Eu me relacionei com um Deus distante assim, autoritário por muito tempo. Eu, na minha vida, revelei para minha família e para outras pessoas, por não conhecer Deus como deveria, de esse Deus exigente, desse Deus da lista, que faz a lista dos meus erros, desse Deus que eu tentava agradar e não conseguia. Mas aí quando eu descubro esse verdadeiro Deus, então a minha história muda completamente. Um Deus que se importa, um Deus que se envolve comigo. Olha o versículo 9, vamos falar juntos? Quando Israel sofria, ele sofria também. Ele mesmo, pessoalmente, o salvou. Interessante que todas as vezes que eu olhei para o Velho Testamento, a ideia que eu tenho do Velho Testamento é esse Deus irado, esse Deus bravo, esse Deus guerreiro. Fala assim, não é do meu povo, mata, né? E você olha mesmo, essa era a forma naquela época da guerra. Mas é interessante encontrar isso aqui no Velho Testamento, dizer assim, eu sofria com vocês. Isso para mim foi determinante para a minha fé, para o meu conhecimento. Deus dizendo assim, eu sofri quando vocês sofreram. O próprio Deus dizendo isso. E o profeta Isaías, alguns anos depois, o que isso tem a ver comigo e você? Interessante que antes eu digo de Jeremias escreveu o que escreveu, porque eu acho que foi 500 e poucos antes de Cristo. Isaías está em torno de 700 antes de Cristo. Isaías está escrevendo sobre um servo sofredor que é Jesus, o Filho de Deus, que virá. E que veio mesmo 700 anos depois. E o que ele escreve depois é repetido lá na frente. O próprio Jesus fala que ele é essa pessoa. Isaías 53, 4, 5, leia comigo. Certamente, bem forte irmãos, certamente. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Para mim uma coisa que muda aqui, que lá ele diz assim, eu sofri com vocês. Isso para mim já é profundo. Mas a mudança aqui é que ele não sofreu com a gente. Agora ele sofreu, não comigo, mas sofreu por mim. Você está entendendo a diferença? Ele está dizendo, a morte que era minha, o sofrimento que era meu, a dívida que era minha, o pecado que era meu, ele diz, eu assumi para mim. Você devia estar na cruz, eu deveria estar lá. O castigo era meu, o pecado era nosso. E quando ele diz eu sofri, e é assim que é o nosso Deus, ele diz, eu vou mostrar para você o que significa. Então ele envia o seu filho, pessoalmente ele envia o seu filho, que vem a esse mundo e assume o seu lugar e o meu lugar. Eu queria que você tivesse uma certeza de uma coisa todos os dias. Você enfrenta situações na sua vida e fala, estou só. E a tendência da gente sentir só cada vez mais, apesar dessas mídias sociais, de tanta gente que a gente conversa e tem aí no nosso celular, na maioria das vezes estamos sozinhos. Não temos ninguém que a gente possa, porque esses lugares são para você contar as coisas legais. Porque se você colocar algo difícil, eles vão cortar você, bloquear você, essa é a ideia. Então nós precisamos de um lugar e de alguém especial. E Jesus está dizendo assim, eu sou essa pessoa. Jesus está dizendo para você assim, eu sofro quando você sofre. Quando dói para você, dói para mim. Você quer entender mais isso? O Espírito Santo que habita em nós é a maior prova disso. Leia comigo Romanos 8, 26. Diz assim, da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Deus Espírito que habita em você e em mim
roga ao Deus Pai a favor da nossa fraqueza. Ele diz, você está num momento de debilidade, no momento que você não consegue, ele diz assim, eu falo com o Pai, eu peço ao Pai. Só que é interessante que ele está falando que é com gemido. Sabe o que é um gemido? Tem muita gente que quer levar isso para o lado diz que gemidos inexprimíveis são línguas. Nenhum problema se for, mas gemido é gemido. O que é um gemido? O dicionário diz que é uma voz chorosa, que vem de uma dor profunda. Você já viu alguém num sofrimento tão grande que ele geme? Talvez você tenha gemido de dor. Então ele está dizendo assim, é uma voz chorosa que vem de uma dor profunda. Ele fala gemendo. Olha, gente, você entende o que Deus diz quando você está sofrendo, eu sofro com você? Você entende, meu irmão, minha irmã? Você entende que a sua dor, que parece que você está só, na sua decepção, na sua frustração, nos seus medos, ele está dizendo que o Espírito Santo que habita em você, fala com Deus dessa forma, Pai, por favor, ele clama, muda essa história, muda essa situação, muda isso na vida. Não é você, ele intercede por você e por mim. Você e eu precisamos viver a nossa vida crendo dessa forma, que ele se identifica com a sua dor, que ele se identifica com aquilo que você está passando nesse momento. Talvez mais ninguém saiba, mas o Espírito Santo que habita em você sabe. O Deus que habita em você sofre com você e socorre você. Diga assim comigo, obrigado, Senhor, por se importar tanto comigo, ao ponto de sofrer a minha dor e a minha angústia. Quarto lugar, Deus se revela de que forma? Um Deus que faz tudo por você. Vamos falar juntos? Um Deus que faz tudo por mim? Um Deus que faz tudo por mim. Eu sei que na nossa luta diária ela é difícil. Então eu ouço pessoas assim, é como matar um leão por dia, né? Inclusive o de renda, né? O leão do imposto de renda, né? Como eles gostam de morder a gente, né? Mas vamos deixar isso de lado, pensar nos outros, nas outras dificuldades. Nós precisamos viver na certeza de que tudo que nós necessitamos para viver uma vida de vitória, nós temos da parte de Deus. Não vai faltar nada. Um Deus que faz tudo por você. Veja o versículo 9 de novo. Vamos juntos? Quando Israel sofria, ele sofria também. E ele mesmo, pessoalmente, o salvou, cheio de amor e de compaixão. Ele libertou, guiou e levou nos braços o povo de Israel através dos anos. Se eu for relacionar para você o que eu vou fazer aqui rapidamente, ele está dizendo assim, primeiro, Deus sofreu pelo seu povo. É isso que ele está dizendo. Depois diz, salvou o seu povo. Depois diz, libertou o seu povo. Guiou o seu povo. Ah, mas não basta isso, carregou o seu povo no colo. Será que fica alguma dúvida do envolvimento de Deus com você e comigo? E de como Ele tem tudo o que você e eu precisamos para nós vivermos a vida que agrada a Ele? Você entende, irmãos? Vocês entendem? Ele diz, sofreu, salvou, libertou, guiou, e se não basta, carregou no colo quando cansou e se machucou. Aquela coisa da pegadas na areia, é algo, não é de agora. Eu estou lendo um livro antigo, fazendo comentários da Bíblia, então chegou para a gente depois, ou eu tive conhecimento depois, mas é muito antigo. De alguém que tenta mostrar isso, pegadas na areia, aquilo que você conhece, que tem pegadas de duas pessoas, chega depois, mais à frente, só tem pegadas de uma pessoa. Então, esse começa a reclamar, puxa vida, nas horas legais eu senti o Senhor comigo presente, mas a hora que o tempo fechou, só tinha uma pegada e agora eu estava sozinho. E aí então a ideia lá e o comentário a explicação é o seguinte: não, filho, quando estava tudo bem, eu estava do seu lado, mas quando o tempo fechou, quando ficou difícil demais, você só vê uma pegada, mas as pegadas são minhas, não são suas. Eu estava carregando você. Interessante, porque é poderoso demais essa verdade. Deus está dizendo, se não basta para você, eu estou envolvido com a sua vida no todo.
né? Então Deus não liberta você, não libertou o povo da escravidão e depois dizer, ó, vou pôr vocês no deserto e vocês vão ficar à mercê da vida, vocês que se virem. Parece que algumas vezes você vive a sua espiritualidade pensando assim, Deus salvou, agora se vira, não é? Mas não é isso que Ele está dizendo. Deus não é irresponsável assim. Ele diz, você é meu tesouro particular, você é menina dos meus olhos. Então aquelas batalhas que você enfrenta e as dificuldades que você enfrenta, não enfrenta só. É um Deus que tem todas as coisas para você. Veja 2 Pedro 1,3, o que ele diz. Vamos falar juntos. O poder de Deus, vamos juntos. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Um dia nós vamos ter a glória de Deus, a bondade de Deus. A natureza completa de Deus será recriada em nós. Estamos nesse processo e Ele nos escolheu para isso. E Ele está dizendo assim, o meu poder, o poder de Deus, o Espírito Santo que habita em você. Quando você e eu recebemos a Jesus, nós recebemos todo o poder necessário para viver a vida que agrada a Deus. Você está lutando com o pecado na sua vida? Você está lutando com alguma coisa na sua vida que você não consegue? Está na hora de você lançar-se nos braços e crer em Deus. O poder dele é suficiente. O poder de Deus que está em você. A nossa fé é pequena, mas o poder que está em nós é todo o poder do universo está dentro de você, na pessoa do Espírito Santo em Jesus. Amém? O poder de Deus está sobre nós. O poder de Deus tem tudo o que precisamos. O poder de Deus é para capacitar você a viver uma vida que agrada. E nós temos acesso a isso, diz que é através do nosso envolvimento e o nosso conhecimento de Jesus. Creia nisto. Então diga assim comigo, obrigado, Senhor, porque tenho todos os recursos dos céus para viver uma vida de vitória cada dia. Satanás diz que você não pode. Satanás diz para você desistir. E Deus diz, você tem tudo o que precisa para viver em vitória. Em todas essas coisas, o que diz lá? Como diz? Somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Amém? Em todos. Quinto e último lugar, termino aqui. Como é que Deus se revela? Um Deus presente sempre comigo. Diga assim, um Deus presente sempre comigo. Você e eu deveríamos sentir, você e eu deveríamos perceber a presença de Deus em cada situação. Sabe o que eu faço com as pessoas que estão hospitalizadas? Seja ao mandar a mensagem ou quando eu vou lá, dizendo para eles, eu quero que você sinta a presença de Jesus aqui nesse lugar. Ontem eu fui orar com o Diego. Falei, eu vim aqui fazer um culto com você agora, vamos fazer? E o quarto estava livre, estava só eu e ele. Falei assim, Jesus disse que está presente onde estiverem 2 ou 3. Mas Ele está presente na sua vida, mesmo que eu não estivesse aqui. Fazer o culto não é cantar, pregar e gritar não, tá bom, irmãos? Nem expulsar demônio, tá? Só para você entender. Vamos fazer um culto, vamos falar com Deus. Vamos experimentar a presença dEle, o poder dEle, a graça dEle. E eu peço, Jesus, que a pessoa que está mesmo em coma agora, que ele sinta o calor da Tua presença. Que ele sinta o quanto o Senhor ama, que o Senhor está em todos os lugares, o Senhor está aí agora. Usa os médicos, põe as suas mãos na vida deles, nos equipamentos, nas pessoas que estão cuidando, assessorando aqui, auxiliando, que eles possam ser controlados pelo Senhor. Você e eu precisamos crer na presença de Jesus em tudo, irmãos. Amém, irmãos? Que Jesus abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para perceber. Eu vou pregar uma hora dessa, porque você não precisa convidar Deus para estar aqui. Vamos fazer um culto para invocar a Deus. Isso é coisa de pagão. Deus diz, eu sou onipresente, eu estou em tudo. Eu estou em todos os lugares. Você não precisa me invocar. Você precisa me perceber. Você precisa me ver. Você precisa me ouvir. Você precisa me buscar, porque eu estou. Amém, irmãos? Então lá no hospital, lá no leito, onde estiver, nós podemos falar com Deus e crer num Deus presente sempre em toda e qualquer situação. Deus está em todos os lugares. Ele diz aqui no texto, no versículo 9, põe lá o versículo 9, veja lá, ele está falando assim, Deus fez isso pessoalmente, Deus carregou no colo,
E ele fez através dos anos. Tudo que eu vi no ponto anterior com vocês, falando do que Deus fez, mostra esse Deus presente com a gente em tudo. Êxodo 13, 21 diz assim, vamos juntos. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, lá no deserto, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Interessante que eu pensava que à noite eles dormiam. Não, Deus tinha pressa na coisa, ou pelo menos tinha um plano assim. E eu lembro que a minha mulher, a Rosani, eu disse assim, nós precisamos ir a um dentista e precisava ter muito sol para poder ver a cor, porque eles estão fazendo um tratamento no dente lá. E ela falou assim, eu acho que não vai dar para ir, já era a segunda vez que tínhamos cancelado, porque aqui está tudo escuro. Mas eu estava aqui na igreja e tinha um sol lascado, eu falei, como está tudo escuro? Eu falei, ok, tem uma nuvem aí que está bloqueando o sol, mas já ela vai sair e a gente pode ir, porque aqui está um sol lascado. Imagina você, eu acho que você já experimentou isso, que pode estar o sol que for, de repente uma nuvem muito carregada, né? Ela entre o sol e você tem a sombra. Deus está dizendo que Ele não fez uma nuvem e nem coluna, Ele disse assim, uma coluna de dia, de nuvem, era minha presença, não foi a nuvem que apareceu, vocês vão me ver, é minha presença com vocês. E a coluna de fogo que eles não acenderam, era o poder de Deus, que vai acompanhar vocês, proteger vocês, dirigir vocês. Ele está dizendo, minha presença, Deus estava com eles em tudo. E se você olhar o texto, vai dizer assim, que nos 40 anos, com esses quase mais de 2 milhões de pessoas, não faltou comida, não faltou água, eles não tiveram problema com saúde, os pés não incharam, as roupas não envelheceram, as sandálias não se desgastaram. Esse mesmo Deus está presente na sua vida e na minha vida hoje. Amém? Diga assim comigo, obrigado, Senhor, pela tua presença comigo e em mim. Fique em pé. O título do sermão é uma pergunta, você viu? Por que tentar levar a sua vida sozinho? Essa é a pergunta. Essa é a razão de muitas pessoas viverem cansadas e sobrecarregadas porque não aprenderam a relacionar com Deus, que é um Pai maravilhoso como isso que vimos. Eu vou repetir para você, o que nós vimos sobre esse Deus Pai é que Ele nos entende e nos aceita do jeito que somos. Um Deus que sempre acredita na gente. Pode subir, queridos. Um Deus que participa de tudo na nossa vida. Diz que inclusive do nosso sofrimento, que faz de tudo para a gente dar certo. Foi isso que você ouviu. Um Deus que nos toma pelo braço e nos carrega no colo. Amém? Eu disse, um dia eu peguei esse marmanjo no colo aqui. Era fácil. Hoje não dá mais. Estou pegando a filhinha dele. Uma coisa legal, pegá-la no colo, é que ela... Agora ela parou um pouco disso, mas a gente ia para o shopping e ela dizia, colo, 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 vovô. Dói as costas aqui, é difícil, né? Tá maiorzinho. Mas qual é o problema? Será que ela cansou? O que você acha que uma criança pede colo? Quando ela vem para o meu colo, eu falo assim, faz uma coisa para ajudar a coluna do vovô. Abraça o vovô, segura assim para trás, que aí a coluna fica melhor. Na verdade, a criança quer colo, porque ela quer o carinho da gente. É por isso que a gente vai para o colo de Deus. E Deus diz, queria que você soubesse, que assim como uma criança que deseja pular no colo do pai, eu sou esse pai que você pode pular no meu colo. Amém, irmãos? Será que você pode ver Deus dessa forma, enxergá-lo assim, e relacionar com Ele dessa forma?